Olá, pessoal. Sou Ronise e estou aqui hoje para falar das relações entre pais e filhos. Não seria maravilhoso passar pela infância e adolescência dos seus filhos com um relacionamento próximo, amoroso e alegre e juntos encontrarem as soluções satisfatórias aos desafios que surgem? Que os pais querem para os seus filhos? Provavelmente que sejam felizes, que sejam pessoas mais fortes emocionalmente, que sejam pessoas mais humanas. E como que é possível conseguir relações menos aflitivas e mais gratificantes entre pais e filhos? Com certeza, a partir de uma comunicação mais sincera e eficaz. Muitos pais têm dificuldade de se comunicar com os filhos de uma forma construtiva. Nós vamos falar sobre algumas habilidades que os pais querem e precisam desenvolver. Essa é uma oportunidade de ajudar os pais a criar filhos mais felizes, fortes e saudáveis emocionalmente, buscando a dignidade e humanidade de pais e de filhos. São duas pessoas diferentes se relacionando, e isso nem sempre é fácil. São pessoas capazes de ter dois tipos de sensações diferentes, sem nenhum estar certo ou errado, pois cada um tem a sua maneira de sentir. Mas precisamos aumentar a capacidade de aceitar os sentimentos dos nossos filhos, pois nós somos o adulto na relação. Então, nós precisamos desenvolver essa capacidade de tentar aceitar e entender os sentimentos dos nossos filhos. São duas pessoas diferentes, né? A gente precisa aumentar essa capacidade de entendimento. Mudar atitudes nem sempre é fácil. Na verdade, é como desenvolver o aprendizado de uma nova linguagem. Então, isso exige muita dedicação e exige querer também uma mudança nessa forma de comunicação. É, por que a gente precisa aprender a se comunicar de forma diferente? Porque a nossa fala automática acaba levando a conflitos. Com essa mudança, você vai perceber pouco a pouco uma diferença no cenário afetivo da sua casa, com o objetivo de sentir a sua família mais unida, num clima de crescimento, tranquilidade, paz, amor. Aos poucos, nesse estudo, nós iremos aprender a falar com os filhos de forma a construir uma autoestima positiva e realista, preservando a dos pais. Esse aspecto é imprescindível, pois uma criança com autoestima elevada tem mais confiança em si, estabelece metas e objetivos elevados e se esforça para atingi-los e consegue enfrentar com maior tranquilidade as dificuldades. A educação deve partir do princípio do respeito pelos filhos e principalmente pelos pais. Nós precisamos resgatar valores como respeito, empatia, alegria, honestidade, iniciativa, perseverança, ajudando a criança também a lidar com os seus sentimentos. Então, nós vamos fazer algumas reflexões com esses vídeos, né? Nem tudo vai ser abordado nesse primeiro, mas algumas reflexões que eu quero passar. Como ouvir o filho, como aceitar os sentimentos negativos, como conseguir a cooperação do filho, quais as alternativas possíveis e educativas ao castigo, como estimular a autonomia e a responsabilidade, como elogiá-los de forma construtiva, de forma a acrescentar, né, a fazer um diferencial, e como tirá-los de rótulos pré-estabelecidos. Por que eu falo que se a gente não se esforçar, não estudar, não tentar aprender, a nossa fala vai sair automaticamente? Porque muitas vezes, sem querer, a gente diz para os nossos filhos não prestar atenção nas suas próprias percepções, e sim na nossa. Por exemplo, quando o filho diz, eu estou cansado, muitas vezes a gente fala, você não pode estar cansado, você acabou de tirar uma soneca. Ou a criança fala, eu estou com calor. Não, você não pode estar com calor, está frio, pega esse casaco. Ou a criança fala, eu não gostei desse programa. Ah, esse programa é ótimo, é um programa educativo, ele é muito bom.
Então, quando a gente começa a se colocar no lugar do filho e a gente começa a pensar, suponha que eu seja uma criança cansada, com calor ou com sono, e quisesse ser entendido, o que que eu precisaria ouvir? Como que seria? Então, quando você se conecta com os sentimentos verdadeiros da criança e os aceita, as suas palavras mudam e você começa a se comunicar de uma outra forma. Você passa a dizer coisas diferentes, por exemplo. Então você ainda está cansado, mesmo depois de ter tirado uma soneca? Sim, você está com calor, mesmo estando tão frio, mas acho que para você está quente. Sim, eu vejo que você não gostou desse programa. A gente passa a falar com a criança de uma forma mais respeitosa, porque automaticamente nós somos levados a negar os sentimentos dos nossos filhos. E isso não ajuda em nada. O que você responderia automaticamente se seu filho falasse: Eu não gosto do meu irmão? A minha festa de aniversário foi uma droga, depois de você ter se dedicado e ter feito o melhor que pôde para o aniversário da criança. Ou a criança fala: Eu não vou mais usar o meu aparelho, tá me machucando, eu não me importo nada com o que o dentista falou. Ou eu tô louco de raiva, só porque me atrasei 2 minutos, o técnico me tirou do time. Então, a gente poderia responder sobre o irmão, né? Não, não é assim. Eu sei que do fundo do seu coração você adora o seu irmãozinho. Sobre a festa, do que você está falando? Você fez uma festa maravilhosa, você teve uma festa maravilhosa. Pois saiba que a partir de hoje você nunca mais terá uma festa. O seu aparelho não pode machucar tanto. Eu gastei uma grana danada com essa boca. Vai usar e pronto. Você não tem direito de ficar zangado com o seu professor. A culpa é sua. Você deveria estar chegado na hora. Então, vamos pensar como que as crianças se sentem quando ouvem essas falas. A chave dessa comunicação, desse entendimento, é a empatia, né? Vamos tentar se colocar no lugar da criança. Imagina que seja você que recebe uma bronca do seu chefe na frente dos seus colegas e fica tão chateado e vai desabafar com um amigo e ele tenta lhe ajudar de 8 formas diferentes. Observa como você se sente quando negam os seus sentimentos. Quando seu amigo, para lhe ajudar, fala: Ah, não há razão para se aborrecer tanto, vamos lá, sorria. Ou ele resolve lhe dar um conselho: Sabe o que você deveria fazer? Amanhã peça desculpas para o seu chefe. Se você for esperto e quiser manter o seu emprego, tenha mais cuidado. Ou ele lhe fala com uma resposta filosófica: Olha, a vida é assim, as coisas não são como queremos, você tem que aprender a aceitar, nesse mundo nada é perfeito. Ou ele tenta lhe ajudar fazendo perguntas: Seu chefe sempre faz isso, por que você não se defendeu? Isso já tinha acontecido antes. Ou a pessoa quer lhe ajudar e vem em defesa da outra pessoa, né? Eu posso entender a reação do seu chefe. Ou ela tem uma comunicação, uma fala, na tentativa de lhe ajudar, uma fala de piedade. Coitado de você, isso é terrível, eu tenho até vontade de chorar. Ou ela banca o psicanalista, né? Você já pensou o real motivo de estar aborrecido com seu chefe? Pode ser porque ele representa a figura paterna na sua vida. Ou quando a pessoa vem com uma resposta empática, né? Quando ela realmente demonstra uma tentativa de perceber o que você está sentindo, quando ela fala, por exemplo, puxa, parece que essa foi uma experiência desagradável, ser atacado desse jeito na frente dos outros colegas deve ter sido muito difícil, muito duro de engolir. Porque quando nós estamos aborrecidos ou magoados, a última coisa que queremos ouvir é conselho, perguntas, filosofia, psicologia, o ponto de vista de outras pessoas. A gente não quer saber disso. Essas respostas só nos fazem nos sentir pior e a gente fica pensando: deixa pra lá, o que adianta continuar? Não consegue me entender mesmo? Eu não me faço entender mesmo?
Mas como nós somos ouvidos com atenção, nos sentimos melhor e mais capazes de lidar com o problema. O mesmo acontece com os nossos filhos. Eles também precisam dessa empatia para se sentir mais ouvido, mais amado e mais capaz de lidar com as suas questões. Eles também podem enfrentar sozinhos se tiverem um ouvido atento e uma resposta empática. Mas falar a língua da empatia não é algo que vem naturalmente, não faz parte da linguagem materna. A maioria de nós cresceu tendo os nossos sentimentos negados. Então a gente precisa nos esforçar, a gente precisa aprender essa linguagem. Para nos tornarmos fluentes nesse novo idioma da aceitação, a gente tem que realmente se dedicar, aprender e praticar. Então, como que a gente pode ajudar? Como que pode ser essa comunicação? Como que essa comunicação pode chegar verdadeiramente nos nossos filhos, né? Primeiro, ouvir com toda atenção, em vez de ouvir parcialmente. Pode ser desencorajador tentar falar com quem só diz estar ouvindo. É mais fácil contar suas questões a um pai ou uma mãe que está nos ouvindo com atenção. O pai e a mãe não precisa dizer nada. Muitas vezes tudo que a criança precisa é um silêncio compreensivo. Número 2, reconhecer os sentimentos da criança. Com pequenas palavras, demonstrar que está reconhecendo, que está compreendendo o que ela diz. Palavrinhas como ó, sei, demonstra que eu estou conectada ao sentimento dela, que eu estou entendendo o que ela está querendo expressar. Em vez de perguntas ou conselhos, eu posso demonstrar dessa forma que eu estou prestando atenção, né? Esse tipo de palavra, combinado com uma atitude de se importar, permite que a criança explore seus próprios pensamentos e sentimentos, e é provável que elabore suas próprias conclusões. A criança tem dificuldade de pensar de forma clara quando alguém fica perguntando, culpando ou dando conselhos. Então, palavras curtas demonstrando que você está acompanhando aquele discurso que ela está expressando. 3. Nomear os seus sentimentos. Isso é muito importante. Em vez de negar os sentimentos, a gente dá nome a eles. É estranho, mas quando pedirmos, mesmo com delicadeza, que a criança não dê importância a um sentimento desagradável, parece que ela só fica mais chateada. Geralmente os pais não respondem desse modo por temer que ao nomear o sentimento ela piora, mas o oposto acontece, a criança fica profundamente confortada quando ouve as palavras do que está vivenciando, pois sentem que alguém reconheceu a sua vivência interna. Alguém está me entendendo, alguém está reconhecendo. Agora eu posso nomear, eu sei o que eu estou sentindo, eu consigo expressar com palavras o que eu estou sentindo. E quarto, em vez de explicações e lógica, realizar os desejos da criança no nível da fantasia. Quando as crianças querem algo que não podem ter, os adultos normalmente respondem com lógica e muitas vezes, quanto mais os adultos justificam, mais elas protestam. Às vezes, ter alguém que entenda o quanto você deseja algo torna a realidade mais tolerável. Por exemplo, se a criança quer brincar com um primo que está estudando e não pode brincar nesse momento, o que eu posso falar para ela? Eu sei o quanto você quer, eu entendo o quanto você quer brincar com seu primo. Ah, se eu pudesse, eu traria ele aqui num passe de mágica em 2 minutos. Ou a criança quer um sorvete e não tem naquele momento. Eu sei o quanto você quer o sorvete. Se eu pudesse, eu faria um sorvete gigante aparecer na nossa frente agora. Indo para o mundo da fantasia, a criança começa a se descontrair e isso ela vai aprendendo a levar a vida e os problemas de uma maneira mais leve, mais na brincadeira e ela vai se acalmando. Mais importante que as palavras é a atitude. Nesse momento, a entonação deve ser de compaixão e empatia. Quando esses sentimentos são reais, falam direto ao coração da criança.
Nomear os sentimentos muitas vezes não é fácil, mas é importante, pois quando aprendem a expressar com palavras o que estão sentindo, as crianças começam a se entender e ajudar a si mesma. Quando nós reconhecemos os sentimentos da criança, nós ajudamos muito, pois colocamos ela em contato com quem ela é e onde está. E quando ela tem clareza de seus pensamentos e sentimentos, sua autoconfiança aumenta e ela ganha coragem para buscar suas próprias soluções. É importante falar que todos os sentimentos devem ser aceitos. Certas ações devem ser limitadas, mas todos os sentimentos devem ser aceitos, né? Por exemplo, eu posso falar para o meu filho: eu estou vendo que você está com muita raiva do seu amigo. Diga a ele o que você quer com palavras e não com socos, ok? Então vamos resumir. De que forma a gente pode ter uma comunicação mais efetiva? Em primeiro lugar, ouvir com atenção. Em segundo lugar, demonstrar que eu estou acompanhando, aceitar o sentimento da criança com palavras ó, sei, e acompanhando o discurso dela, sem falar, apenas com esses monossílabos demonstrando que eu estou aqui, eu estou acompanhando o que você está expressando. Número 3, nomear os sentimentos, né? Por exemplo, sim, isso parece frustrante. Sim, essa é uma situação difícil. Sim, isso é algo muito triste. Nomear os sentimentos. E, em quarto lugar, realizar os desejos da criança no mundo da fantasia, né? Por exemplo, eu gostaria de poder fazer essa banana ficar madura agora, nesse momento. Ok, pessoal? Hoje é isso. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, sugestão, perguntas, eu estou totalmente à disposição. Um grande abraço.